Olá pessoal, Ivo Marou com vocês de novo. E nesse vídeo eu gostaria de fazer uma espécie de compilado, de pensamentos meus, sobre o coronavírus, tá? A crise do coronavírus, e o amplo espectro de relações que o circundam, ok, pessoal? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é sobre os aspectos psicológicos, dessa pandemia restritiva que nos obriga ao isolamento, ficar em casa e tudo mais, de resguardo à interação social e por aí vai. Bom, a primeira coisa que isso me evoca é a famosa frase ou expressão popular, que eu escuto há muito tempo, de pessoas próximas e tudo mais, de que cabeça vazia é a oficina do diabo. E é claro que, como várias sabedorias populares, ela logo imediatamente nos evoca uma autoevidência, uma forte sensação de autoevidência. É claro que sim, a gente sabe que quando a gente para, fica de bobeira, como se diz, na vida, pensamentos ruins nos inundam a cabeça, só passa coisa ruim na nossa cabeça. Mas eu acho que não é bem assim, porque essa expressão evoca logo uma espécie de sabedoria atemporal ou transhistórica, que atravessa a história. Simplesmente um fato universal e autoevidente. E não é bem assim. Não é assim que eu vejo essa expressão. Tá? Ela é, para mim, extremamente enganosa, na verdade. Porque não é que as coisas simplesmente são assim. Elas são assim no nosso tempo e espaço. No nosso tempo liberal, na ordem liberal global das coisas, na ordem liberal global contemporânea das coisas, tá, pessoal? Onde, como diria Marx, no Manifesto Comunista, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, uma vez suspensa a hiperatividade da ordem normal liberal das coisas, uma vez estando tudo parado, é um momento em que paradoxalmente tudo se move, tudo, percebe? O tédio toma conta, a angústia, a gente não sabe o que fazer. Isso e esse cativeiro, digamos assim, liberal, do espírito liberal, se mostra, por exemplo, até quando a gente pede férias, né? A gente sabe que as férias duram até certo ponto. Aí, quando a gente menos vê, a gente está entediado, a gente quer inconscientemente ou subconscientemente, ou até conscientemente mesmo, retornar às aulas. E quando a gente retorna às aulas, a gente quer férias, percebe? Então existe esse problema, esse lapso que não sabe bem o que quer, que não se sente em casa confortavelmente com seus próprios desejos, digamos assim, né? Porque a gente vive numa ordem que funciona com pressupostos inconscientes, liberais, onde não existe mais uma substância universal, existe apenas coisas que a gente faz em hiperatividade constante de produzir, 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 E quando há uma suspensão dessa hiperatividade que simplesmente precisa seguir indefinidamente, com a sua autopropulsão, é o momento em que tudo vem abaixo, que o tédio nos consome, a angústia nos consome, porque o espírito do nosso tempo e espaço liberal está precisamente na hiperatividade. A gente só se sente existente quando a gente existe para o outro, para o grande outro, que nesse caso é o mercado. Essa noção abstrata e inconsciente que é o mercado na nossa vida, no nosso dia a dia liberal, global, contemporâneo. Então isso é um ponto que me chama atenção nesses dias, semanas e possivelmente meses, de reclusão em domicílio, que nós teremos que enfrentar mundialmente, E essa, digamos que paragem, esse stop, que faz tudo parar e ao mesmo tempo torna tudo, faz com que tudo entre em ebulição, com essa parada, percebe?
porque não existia nada lá, e a ordem liberal das coisas só é sustentada com a hiperatividade, e uma vez a hiperatividade da ordem liberal das coisas sendo suspensa, né, toda a sua inverdade, tudo que é falso, tudo que a gente evita na própria hiperatividade, vem à tona no nada da parada, percebe? É nessas horas que a gente sente intuitivamente aquela presença forte, né, da verdade do nosso tempo, do nosso tempo e espaço liberal, tá, pessoal? As limitações da ordem liberal também nos acometem neste nível, quando a gente para, né? Nós somos inundados com esses sentimentos justamente por causa disso, tá? Porque existe uma ordem que funciona com pressupostos inconscientes, e uma vez suspensa, tudo que tem que ser violentamente reprimido para que ela funcione vem à tona de forma intuitiva. A gente não entende, mas a gente sente, né? E esse desentendimento vem com expressões populares como essa, de que mente vazia é a oficina do diabo, né? Que se apresenta como uma sabedoria popular universal e atemporal, mas na verdade ela é localizada, como eu já falei, no espaço-tempo liberal, né? Que nos apresenta uma espécie de universo insubstancial, né? Que já se nos aparenta como a ordem onde as coisas simplesmente têm que se reproduzir, reproduzir mais e mais e mais. Tá? É a ordem ativa das coisas, né? Onde você tem que estar ativo o tempo inteiro, porque o sistema tem que se renovar o tempo inteiro e tudo entra nessa roda viva liberal, né? Toda espécie de conhecimento, inclusive a própria filosofia hoje em dia, cada vez mais é solicitada a responder às necessidades do mercado. Você tem que dar cursos, né? Você vira uma espécie de coach filosófico, né? Existem coaches quânticos e tudo mais, por que não coach filosófico? Então, por aí vocês tiram, tá? Não é tão simples assim, né? Bom, nesse vídeo a minha intenção foi basicamente essa, né? Exibir, mostrar para vocês de onde é que vem essa angústia, esse mal-estar, dessa parada, né? Que é a restrição do isolamento horizontal, o que se quer horizontal, pelo menos, nos suscita, né? Faz emergir, nos provoca, tá? Que é precisamente da ordem liberal das coisas, que está mostrando seus limites em diversos níveis, né? Inclusive ao nível, por exemplo, do estatal, né? A gente tem essa crise global, sanitária, econômica, política e tudo, institucional e tudo mais. E como existe uma ordem liberal das coisas, que é cada vez mais predominante no mundo, de querer tirar o Estado, uma vez tendo uma calamidade dessa pública e global, a gente é confrontado com os limites do liberalismo, né, em vários níveis, né, ao seu nível institucional, estatal e por aí vai. Sem falar do psicológico, do social, como eu já mencionei no início do vídeo, né, etc. Então, esse vídeo foi para a gente pensar essas coisas. Eu não vou apelar para sentimentalismo, dizer como a crise permite que a gente reative os nossos laços emocionais, porque estamos próximos do outro. Não só apenas os laços são reatados, mas como também são desfeitos, né? Porque não só a gente reaver o que a gente perdeu, mas como a gente tem que confrontar também o que já estava perdido muitas vezes, né? Que o trabalho, o dia a dia, a ordem das coisas, a corrida à ordem das coisas imperativa camufla ou põe panos quentes, né? E nessa hora não é só a oportunidade de reatar laços, como eu já falei, mas também cortar laços. Então, não é apenas uma família cujos laços são reatados, mas também casamentos que são desfeitos, separações que ocorrem, divórcios e por aí vai. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá, pessoal? Não é tão simples assim, né? Então, eu prefiro evitar esse sentimentalismo barato de redescobrir a nossa humanidade, quando, percebe? Quando a gente realmente volta para o seio, o núcleo familiar, nuclear, né? E a gente se redescobre humano, agora temos
tempo para conversar. Claro que existe uma certa verdade nisso, né? Mas ela tem que ser problematizada. Não é tão simples assim. É sempre mais complexo, né? Eu não gosto de falar aqui, ok? Então a gente tem que acho uma das coisas mais urgentes, né, dessa crise é nos fazer pensar sobre os limites do liberalismo, né? O que isso vai provocar uma guinada mais para a esquerda, para uma coisa mais estatal, ou se vai provocar, ao contrário, uma estatal no sentido de social-democrático, tá, pessoal? Ou se isso vai provocar um retorno a uma ditadura, digamos assim, tá? Uma espécie de ordem chinesa das coisas, a moda brasileira, a moda russa, a moda americana, como eu já falei, né? Que é um governo autoritário ou semi-autoritário, basicamente, tá, pessoal? Que é importado junto com os exames e mantimentos, né, do coronavírus da China, beleza? Então esse vídeo foi para fazê-los pensar nestes aspectos que eu acho que são bem importantes, né? Que nem sempre são mencionados em vídeos do tipo, tá ok? Então é isso. Forte abraço.